Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, né, eu quero te mostrar meus dividendos. Eu tive recorde de dividendos aqui que eu recebi na minha carteira. Quero te mostrar um pouco mais quais são os ativos que me trouxeram esses dividendos, tá? Então, se você for novo por aqui, já peço que você esmague o dedo no like, se inscreva no canal. Tô com a minha meta de atingir os primeiros 100 inscritos, né? Meu objetivo aqui com o canal é de trazer uma rotina de uma pessoa normal, uma pessoa que não recebeu herança, que não veio de família rica, que tá em busca ali da sua liberdade financeira. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já me ajuda aí, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Lembrando também que esse vídeo não tem recomendação nenhuma, nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. O objetivo é 100% educacional, beleza? Show de bola. Vamos lá, galera. O primeiro ponto que eu gosto de trazer aqui no canal, se você for novo por aqui e tudo mais, já para você entender um pouco a lógica, né, dos meus conteúdos, eu sempre busco trazer, tá? Que para mim é algo que eu sinto falta no mercado, principalmente quando eu estava começando. Eu tô nesse mercado do mundo dos investimentos tem mais ou menos uns 5 anos. Já falhei, já cometi vários erros e é muito comum isso, né? A gente errar, enfim, principalmente quando você está começando algo. Mas uma das coisas que eu busco trazer aqui é justamente mostrar o que está por trás daquilo, não só o ativo, não só a minha tomada de decisão, mas trazer um pouco melhor ali a mentalidade por trás daquilo. E eu acredito que isso tem muito poder e muito valor do que simplesmente trazer, esse ativo que é fundo imobiliário, ele serve para isso, beleza. Mas na minha carteira, eu sempre busco trazer aqui, né, o porquê eu coloco ele na minha carteira. Ele está compondo a minha carteira por quê? Por isso, por aquilo e por aquilo outro. Então acredito que tem bastante a agregar aí para vocês. Um exemplo claro disso é, hoje eu não invisto em ações fazendo buy and hold, então eu não invisto ali, compro para virar sócio daquela empresa, podemos dizer assim. Hoje, meu formato de investir em ações é dessa forma. Eu utilizo análise técnica, então eu analiso o gráfico para fazer ali, para investir, para expor meu dinheiro em ações. Ó. Por exemplo, isso aqui é um papel, né, que eu estou posicionado, que é Copel, então eu sempre busco trazer o vídeo. Eu estava até trazendo um vídeo uma vez por semana sobre as minhas operações, mas como eu opero o gráfico mensal e semanal, né, então são tempos gráficos que têm uma duração, as minhas operações são maiores, eu vou trazer vídeo falando sobre isso de forma mensal, uma vez por mês, tá? Mas isso aqui é só para mostrar para você, ou seja, a grande maioria das pessoas, compra ações de boas empresas, vira sócio, enfim. Isso faz sentido? Com certeza faz, e tem várias pessoas que têm resultado com isso, né? Mas você precisa entender o que de fato faz sentido para você. Para mim faz muito mais sentido esse tipo de operação aqui que eu utilizo. Então, tem operações que vão a meu favor, tem operações que vão contra mim, isso é super normal, mas se a gente for parar, né, de acordo com o meu método operacional no longo prazo, é uma estratégia que dá muito resultado, eu consigo acelerar ali meus investimentos, ou seja, isso de acordo com a minha estratégia faz mais sentido do que comprar ação de uma empresa e deixar o dinheiro ali e esperar. Mas isso, para outros ativos, eu faço isso. Por exemplo, fundo imobiliário, eu compro ali e pretendo ficar por ali por um longo tempo. Já em ações, eu me exponho dessa forma. Mas isso que eu quero trazer aqui para vocês isso é algo que você precisa identificar, que nem tudo que serve para um vai servir para outro. Então, muito cuidado quando você vai tomar uma decisão de investir o seu dinheiro, para que você não perca, não se arrependa. Entenda bem ali o que está por trás daquilo e ver se faz sentido para você ou não. Isso aqui é só um exemplo que eu queria mostrar para você, justamente para trazer esse alerta como forma mesmo de conteúdo, não simplesmente te mostrando o que eu faço, mas para você entender um pouco mais estratégico, né? Porque isso faz muita diferença ali ao longo do tempo. Talvez, longe, estou começando hoje, eu tenho 5 mil, tenho 10 mil. Mas e aí, quando você tiver 50 mil, 100 mil, 200 mil investido? Então é muito importante que você tenha essa consciência ali com o seu dinheiro. Beleza? Então agora que a gente já trouxe um pouco de contexto para vocês, né? Se a gente for aqui mostrando para vocês um pouco mais sobre os meus proventos, esse mês eu recebi aqui, se a gente olha aqui, né? A gente vem numa crescente, né? No gráficozinho aqui, a gente vê que eu comecei a alimentar esse aplicativo aqui que a gente utiliza, eu comecei a alimentar ele a partir do mês 10, então por isso que aqui você não vê nada, mas eu já investia nesse período, tá? Então aqui, a partir do mês 10, que ele ficou 100% atualizado, e a gente vê uma crescente aqui, né? Onde eu recebi janeiro, 112, fevereiro, 123, aí tem um detalhe importante aqui, fevereiro eu recebi 123 e março 112, porque eu vendi um ativo que foi até o BTLG, que eu investi em uma outra coisa, mas já aportei novamente, já coloquei meu dinheiro novamente no BTLG 11, tá? Então por isso que você vai ver essa diferença de fevereiro para março, tá? Então, mas aí agora em abril já tá normalizado, e se a gente for reparar aqui, em abril eu tenho para receber aqui de proventos, né, R$120, já caiu na minha conta 71,43, tá? E tá para cair mais 49,20, que vai dar ali R$120. E aí eu quero trazer dois pontos aqui, duas dicas muito importantes para você. Primeiro ponto, tá? O que vai fazer você de fato enriquecer, acelerar o seu processo ali de investimento. Isso é algo que eu demorei um pouco para entender, mas hoje eu tenho isso muito claro e eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. É isso aqui, galera, ó. Se você reparar, esse verde aqui mais escuro, né? É o valor aplicado que eu tenho. Se a gente reparar, a gente tem aqui uma escada crescente. Então, ou seja, eu venho focando full time em cada vez aportar mais, e isso é o que vai fazer
no final das contas, esses proventos também crescerem, tá? Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa consciência que o que vai fazer, principalmente nesses primeiros anos, que fazem total diferença, é justamente você conseguir colocar mais dinheiro. Então, ter uma renda extra, a empreender, enfim, ter estratégias e mecanismos para que você consiga aportar mais, tá? E aí, agora falando sobre os ativos aqui que eu tenho na minha carteira, tá? Hoje eu tenho esses 4 fundos imobiliários, né? Que é o XPLG11, XPML11, MXRF11 e o BTLG11, que é esse fundo que entrou na minha carteira. Eu fiz até um vídeo aqui pro canal, entrou na minha carteira agora, nesse último mês. E aí tem um detalhe muito importante, se a gente reparar aqui da minha carteira, tá? Esse fundos imobiliários eu tenho, cadê aqui? 38% de fundos imobiliários, tá? E o restante eu tenho aqui tesouro direto, tenho renda fixa, onde está minha reserva de emergência ali e tudo mais. Tenho também a parte que eu faço trade, como eu falei com vocês, e eu adicionei também ETFs, adicionei no mês passado, eu até fiz um vídeo também, vou deixar aqui no card para você falando sobre os ETFs. E aí tem um ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês, que se eu estivesse colocando todo o meu dinheiro em fundo imobiliário, a maioria pensando nessa renda passiva que ele me traz, eu teria um provento muito maior. Mas eu quero trazer aqui para vocês um ponto muito importante que eu falei, comecei o vídeo falando sobre isso, que você precisa entender e por que eu não coloco, né, mais dinheiro ali em fundo imobiliário ali, não boto todo o meu capital, ou podemos dizer, a reserva de emergência e o restante do fundo imobiliário agora de início. Porque o meu foco, tá, inicialmente é acúmulo de patrimônio. Então o meu foco está em crescimento. Então você também, se você está começando agora a investir, o que eu te recomendo, né? É basicamente, qual é a fase do teu dinheiro? A fase do meu dinheiro que eu quero é isso aqui, ó. Crescimento. Quando ele chegar no momento onde, pô, já estou com uma renda passiva, onde já vou começar a desfrutar daquilo, aí eu vou precisar entender quais ativos, né, quais investimentos eu vou precisar ter para justamente viver de renda. Eu vou precisar aumentar essa minha renda passiva. Então, eu vou precisar de mais dinheiro porque eu vou começar a utilizar daquele dinheiro. Então, isso é muito importante você entender ali quando você está começando a investir em qualquer classe de ativo. Então, hoje, eu, Luan, tá, falando da minha experiência, eu invisto um pouco menos do que eu poderia em fundo imobiliário porque eu estou buscando alguns ativos que eu consiga acelerar essa curva aqui do meu patrimônio. Né? Ou seja, eu consiga acelerar ali o acúmulo de patrimônio para que eu consiga ter mais grana, podemos dizer assim, apostando nessa valorização. Então, por exemplo, aqui, ó, ETF, eu tenho aqui alguns ETFs, eu trouxe para vocês o vídeo falando sobre isso. Então eu tenho aqui, ó, IVVB11, DIVO11 e esse World11 aqui, beleza? Então comecei a investir agora nesses ETFs, né? E aí aqui é um ponto interessante. Qual é o meu objetivo de investir nesses ativos aqui, nesses ETFs aqui? Eu fiz até um vídeo explicando um pouco mais como analisar um ETF e tudo mais. Eu vou deixar para vocês aí no card. Qual é o meu objetivo com esses ativos? Meu objetivo? Crescimento. Já, se a gente fala, né, aqui dos fundos imobiliários, qual o objetivo disso aqui? É renda passiva. E aí, qual é a lógica desse tipo de investimento aqui? Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Por exemplo, eu tenho aqui esses fundos imobiliários, a lógica é, um exemplo, né? Você colocou lá, coloquei 15 mil reais em fundo imobiliário, tá? A lógica é que você veja a variação desses 15 mil reais muito pouca, que ele faz isso aqui, ó, sobe um pouquinho, depois cai um pouquinho, anda de lado, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, anda de lado. É óbvio que ele vai variar, às vezes ele vai subir a valorização da cota, mas você vai ver a lógica aqui desse tipo de ativo é os proventos, o que você vai receber todos os meses, tá? Então o foco aqui em fundo imobiliário, isso eu vejo que é um erro muito grave da galera. A galera compra fundo imobiliário e acredita e quer que a cota suba. Isso aqui não é ativo de crescimento, isso aqui é ativo que o foco dele é o quê? Te pagar rendimento todos os meses, tá? Agora, já os ETFs, por exemplo, tá? A lógica deles, se a gente for fazer uma análise olhando os últimos 10 anos, os últimos 5 anos, qual é a lógica desse capital aqui do dinheiro? A lógica é, tu coloca 15 mil hoje, daqui a 5 mil, esses 15 mil se tornaram 16 mil, um exemplo, né? Daqui a 5 anos, esses 15 mil viraram 25 mil, 30 mil, beleza. Então, a lógica desse tipo de investimento é crescimento. Então, se você, dependendo da fase que você esteja, dos seus investimentos, se você está na fase de acúmulo de patrimônio, entenda muito bem onde você vai dividir, como você vai dividir sua carteira. Por quê? Aqui em fundos imobiliários, o meu foco é renda, estou expondo ali em renda, mas eu estou colocando um pouco menos em fundo imobiliário porque eu quero colocar meu dinheiro em ativos que vão trazer esse crescimento para mim em um determinado momento, quando eu tiver, sei lá, um valor que para mim seja suficiente para atingir minha liberdade financeira. E o que eu vou fazer? Aí eu vou começar a focar 100% em ativos que vão me trazer só renda, que é no caso dos fundos imobiliários, beleza? Então eu queria contextualizar. E aqui também, Luan, qual foi a tua tomada de decisão para esses ativos? Tem vários outros ativos, eu pretendo adicionar mais fundos imobiliários, né, na minha carteira, mas um dos principais pilares, né, que me fez tomar a decisão de investir nesses ativos foi basicamente segurança, tá? Por quê? Aqui a gente tem os ativos que são
grandes ativos, né? Primeiro, tem um número muito grande de grana circulando nesses ativos, tá? Eles têm bastante tempo de mercado, então eu consegui fazer uma análise de maior tempo, diversificação, então são ativos que têm bastante, são diversificados, então eles não estão expostos, falando de imóveis, né? É muito mais fácil, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário que ele tem 2 imóveis, se um imóvel ficou vazio, a gente tem 50% da renda caindo. Aqui, se eu tenho um fundo imobiliário que ele tem 20 imóveis, saiu um, a gente tem ainda 19 pessoas pagando, então a gente consegue administrar melhor. Então um dos pilares também que me fez colocar esses fundos imobiliários aqui na minha carteira o primeiro deles é a segurança, e aí vem a galerinha, ah Luan, mas se esse aí tá pagando X, eu prefiro melhor botar naquilo ali, ou naquilo outro, ou naquele fundo imobiliário que tá pagando muito mais. Cara, cada um com a sua estratégia, mas o meu foco é deitar, dormir e acordar tranquilo e saber que todos os meses, ó, esses 3 fundos imobiliários aqui, eu já tenho eles, deve ter mais de 1 ano e meio mais ou menos, XP, LG11, XP, ML11 e MXRF11. Nunca deixei de receber dividendos, então é como se eu tivesse minha casa lá alugada. Então todos os meses eu recebi dividendos, uma certa constância dos dividendos. Então hoje eu busco muito mais isso do que qualquer outra coisa. Meu primeiro critério é segurança ali. Apesar de estar investindo em renda variável, ainda assim você consegue ter uma boa estrutura, e eu comprei esses ativos aqui na época da pandemia, tá? Então, ou seja, olha só quanto que eu tenho de variação. Além das cotas terem se valorizado bastante, né, que eu não tô nem contabilizando, eles vêm me pagando aluguel aqui todos os meses, tá? E aí a gente tem um detalhe aqui interessante, tá? Que eu recebi aqui de dividendos esse mês, né, abril, então para receber aqui R$120, né? E aí eu não coloquei aqui em março, mas como eu falei com vocês, eu invisto em ações, né, comprando assim através de análise técnica. Porém, eu dei a sorte, isso também assim não é uma estratégia que eu faço proposital, não, mas às vezes acontece. Eu estava posicionado aqui, ó, em BB Seguridade, tá? Eu estava posicionado nesse papel, eu tive um bom lucro nele, só que além disso aqui, ó, olha que legal isso, tá? Além do lucro que eu tive fazendo a minha operação, como eu estava posicionado no período que eles distribuíram dividendos, eu ganhei mais R$90 de dividendos, mesmo sem fazer, podemos dizer, esse esforço, né? Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada, ó. Essa aqui é a minha nota de meu extrato lá da Toro, né? Onde eu tenho a conta. E se vocês repararem aqui, ó, BB Seguridade, então eu ganhei mais R$90. E aí eu posso dizer que isso aqui foi meu recorde de dividendos. Por quê? Em fevereiro, tá? Que eu recebi na conta, né? Isso foi em março, no caso, que eu recebi. Então, março aqui a gente tem R$112,83, tá? Então a gente bota aqui, ó, R$112. Opa. R$112,83 mais R$90. Então eu recebi um total de R$202 de dividendos, tá? Então minha lógica aqui, o que eu faço? Eu reinvisto todo o dinheiro, né, de dividendos que eu recebi, beleza? Então eu recebi R$202, não está contabilizando aqui porque aqui na minha carteira eu não coloco as operações que eu faço de trade, tá? Aqui eu só coloco as operações que eu faço de longo prazo, meus investimentos de longo prazo. Então é basicamente isso, tá? Essas foram as meus dividendos. A lógica, ó, esse mês a gente chega a R$120, o dinheiro que eu vou receber desse mês eu já vou reinvestir esse dinheiro, tá? Talvez eu compre algumas cotinhas aqui de outros fundos também, de outros fundos não, né? Desses fundos que eu tenho aqui, eu antes de colocar algum ativo na carteira, eu estudo, eu analiso bastante, mas tudo tem para acrescentar aqui um pouco mais, crescer um pouco mais ainda meus dividendos. Fechado? Galera, é isso. Então hoje esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, explicando um pouco melhor sobre qual é a lógica que eu tenho por trás dos meus investimentos, qual é a lógica que eu tenho ali por trás antes de tomar uma decisão. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se fez sentido para você, peço que você me ajude agora, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!